estudamos e trabalhamos, ou temos o intuito de trabalhar com a espiritualidade, é muito importante alinharmos o discurso, o conhecimento a respeito do que é o plano astral. A diferença entre plano astral e plano espiritual há, e nós vamos ver isso agora. Como o nosso foco é apometria, e nós mencionamos muito, nós nos desdobramos ao plano astral. Quando nós estamos ou estivermos no plano astral, qual a importância desse entendimento? Então, para que a gente fale a mesma língua, vamos denominar plano extrafísico. Extrafísico, tudo aquilo que está além do meu equipamento físico. É muito importante nós sabermos o que está além de nós, seja para conhecimento próprio, ou seja principalmente para um trabalho de cunho espiritual, espiritualista, na troca dos espíritos, com os espíritos. Para onde vamos exatamente? Onde estão os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos afins? Onde estão esses espíritos malignos, de baixa vibração, espíritos trevosos? E aí a gente segue. Plano extrafísico. Nós chamamos de plano astral, ou chamamos de umbral, os espíritas chamam de umbral, o que a Igreja Católica chama de purgatório. É a mesma coisa. Não se assustem se eu disser a vocês, nós estamos no umbral. Plano astral, umbral e purgatório é exatamente a mesma coisa. É o plano imediato à dimensão física. Quando nós perdemos o nosso invólucro material, nós vamos diretamente para o plano astral. Nós vamos para um umbral. Umbral quer dizer muro. Então há um muro, e esse muro a gente vai conhecer e vai falar sobre ele, é um muro de consciência, de vibração, que nos separa de locais ou de estados mais elevados de consciência e da própria vibração. Então assim que nós desencarnamos, nós imediatamente nos localizamos no plano astral. Os espíritas falam muito, nós quando morremos vamos para o plano espiritual, eu vou retornar à minha pátria espiritual. Esse é um vício de linguagem, talvez para dizer que há espíritos para onde eu vou, ou eu vou para uma dimensão mais elevada. Não é bem assim. Denominemos plano astral para a nossa consciência e ciência, isso é de extrema importância no estudo da apometria e da espiritualidade. E entendemos que umbral é a mesma coisa. Nós estamos localizados aqui no planeta Terra no que os nossos amigos chamam de umbral intermediário, porque nós temos a bênção da luz do Sol, de sermos banhados pelo astro-rei, diferentemente dos nossos irmãos que estão no umbral inferior, ou no plano astral inferior, nas cavernas, nos campos trevosos. A gente vai chegar lá. O umbral é uma zona de transição impermanente. Por que impermanente? Porque nós somos impermanentes. Nos nossos pensamentos, na nossa consciência. E lá tudo muda. Que não mude de maneira imediata, mas daqui a centenas, alguns milhares de anos, o umbral também mudará. O plano astral mudará. Porque o plano astral é plasmado em sua essência pelos nossos pensamentos, que tomam forma, pela nossa vibração. Por isso que nós falamos sempre da importância do pensamento no trabalho da apometria, na formação de campos de força e na formação da nossa realidade. Nós vimos isso na nossa primeira aula a respeito de física quântica, pensamento e energia. Então é uma zona de transição.
Porque além do plano astral, aí sim está o plano espiritual. No plano espiritual nós encontraremos, espíritos mais elevados, espíritos de luz. A essência de comunicação entre os espíritos neste plano é basicamente feita através do nosso corpo mental. Então o plano astral está delimitado entre o plano físico, na sua parte mais etérea, ele se inicia no limite inicial da nossa parte etérica, energética, até a vibração mais baixa, inicial de transição, do plano espiritual. É interessante uma passagem do livro Nosso Lar, de André Luiz, vocês podem ler e verificar, comprovar isso no livro. André já está no nosso lar, ele está sendo cuidado, e ele é desdobrado para encontrar a sua mãe. Não é a sua mãe que vem até ele, mas ele é desdobrado em mecanismos semelhantes ao nosso processo de desdobramento para o plano astral, mas ele é desdobrado em corpo mental para o plano espiritual, porque a sua mãe, a mãe do André Luiz, já é um espírito de maior elevação. Então é interessante, vejam, prestem atenção. Já é um indício para a gente de que quando desencarnados, quando nós voltamos, retornamos em essência de perispírito, o corpo astral, ele também se desdobra para outros planos. Então é nesta zona intermediária entre o físico e o plano espiritual que está o plano astral, e é impermanente porque tudo muda. É muito comum nós acharmos que quando nós desencarnarmos a realidade vai ser muito diferente. E não. O que vai definir a nossa realidade no plano astral são os nossos pensamentos. É a nossa consciência. Então eu levo de volta a minha pátria astral aquilo que eu sou exatamente. Então eu posso ir para um cenário muito positivo ou um cenário negativo, dependendo daquilo que eu sou. Esqueçam o fato de que aí quando eu morrer tudo vai melhorar. Sinto muito, não é assim que funciona. Nós, quando desencarnamos, encontramos a mesma realidade que deixamos aqui, porque tudo é pensamento. Tudo é plasmado, a minha realidade é o que são os meus pensamentos, a minha consciência de acordo com o meu nível evolutivo. Por exemplo, há muitos espíritos que não sabem que desencarnaram e já estão no plano astral. Tal a proximidade da matéria, eles sentem fome, sentem frio, têm impressões recorrentes de dor no seu perispírito, no seu corpo astral. Isso é muito comum. Nós vamos encontrar, então, situações, seres, condições exatamente iguais às que encontramos aqui, no planeta Terra, no mundo, no plano físico. Nós já dissemos na aula anterior que nós somos, no plano físico, uma cópia imperfeita do que já é o plano astral. No plano astral, então, nós podemos supor que toda a vida existe como fonte principal e nós somos uma cópia mais ou menos borrada, rascunhada aqui neste plano. Então nós vamos encontrar os nossos familiares, nós vamos nos deparar com situações corriqueiras, exatamente aquelas que nós encontramos aqui na Terra, com pessoas, com instituições, com aprendizado. Nós vamos encontrar novamente as entidades em situação difíceis, forças antagônicas, a mesma luta, o mesmo embate entre o bem
e o mal, o positivo e o negativo, o certo e o errado. Obviamente que o casulo material abafa muito do nosso cognitivo, da nossa consciência. A gente expande a consciência num plano mais etéreo, que é o plano astral. Mas nós vamos encontrar a nossa mesma realidade de relações sociais, familiares e educacionais. Seres em estágios diferentes de evolução. Ora, para eu chegar ao plano espiritual, eu preciso evoluir muito. A gente tem mania de falar, eu vou chegar rapidamente, tomar ao plano espiritual para encontrar com seres de luz. Opa, pera lá. Vamos auxiliar no equilíbrio, na limpeza, primeiro de nós mesmos aqui no plano físico, depois do plano astral. E para nos auxiliar sim nessa limpeza, há os espíritos mais elevados, que estão estagiando também no plano astral. Então eles vêm do plano espiritual, estagiam conosco. Mas há muitos espíritos em fase de evolução, que nós consideramos seres elevadíssimos, que precisam desse estágio, que nos auxiliam diretamente. Auxiliam nos mostrando o caminho para que nós possamos nos melhorar, burilar as emoções, os sentimentos. O plano astral é o plano das emoções e dos sentimentos. E os nossos protetores espirituais em gerais não são seres evoluidíssimos que estão no plano espiritual. Os espíritos amigos dizem que o plano espiritual está vazio, porque eles estão trabalhando no plano astral, trabalhando ombro a ombro aqui com a gente. Não é o paraíso, não interessa ficar de braços cruzados, evoluindo à distância, observando a gente. O trabalho é ombro a ombro. Então, no plano astral ou no umbral, estão estagiando diferentes espíritos. Nós, mais ou menos evoluídos ou menos evoluídos, os espíritos de luz. É engraçado pensar que a gente adora ter um espírito protetor de luz. Acha que é um André Luiz, um Dr. Bezerra de Menezes, um Ramatiz. Quando não, pelo contrário. São espíritos amigos, espíritos familiares que nos ensinam, nos orientam e têm muito a aprender, têm muito a evoluir e vão encarnar novamente para completar o seu estágio de evolução. Vibrações diferentes, falamos sobre isso, os nossos níveis de consciência, as nossas vibrações vão determinar para onde vamos, onde nos situaremos no plano astral. No plano astral nós sintonizamos exatamente com o que há em nós. Nós sintonizamos com os locais do plano astral que tem a ver com a nossa consciência. Se você é ruim, se você é maldoso, desencarna e acha que vai para o paraíso, equívoco. Você vai se situar num local de vibração específica à sua vibração, seja ela baixa, seja ela elevada. Nós vamos encontrar consciências encarnadas e desencarnadas. Ana, por que encarnadas? Quando nós nos desdobramos durante o sono, nós vamos para o plano astral, mas nós estamos encarnados. Nós vamos para estagiar em estudos, para sermos orientados pelos nossos amigos orientadores. Ou vamos diretamente para aqueles locais que correspondem às nossas vibrações. Por exemplo, se eu, Ana, por exemplo, sou uma viciada em sexo, mas eu sou casada, eu tenho uma máscara que abafa isso, eu não posso, eu tenho filho, eu não posso dar vazão com quem eu quiser a minha sexualidade. Quando eu desdobro eu vou para o plano astral, para onde vocês acham que eu vou? Eu vou para um motel, sim, tem motel no plano astral.
Eu vou fazer sexo, sim, eu faço sexo desdobrada no plano astral para dar vazão a esta minha libido. Então, as consciências encarnadas também vão para o plano astral. Eu vou para trabalhar, para auxiliar os guardiões, os meus amigos, os espíritos protetores da humanidade, nas limpezas extrafísicas, no extrafísico, que é o plano astral. Consciências, obviamente, desencarnadas, que não estão mais em estágio no corpo físico. Sombras e cascões. Os nossos pensamentos têm peso. Eles viram cascões energéticos no plano astral que podem ser modulados com a força do pensamento. Ou quando eu passo por um momento de transição, de limpeza desta energia no plano astral, isso ainda dura um tempo. Ela fica permanente por uma questão de lei física, pairando no ar astral, em forma de cascão, tem peso, isso pode ser modulado, assim como as sombras, também essas sombras energéticas, vibratórias. Vampiros energéticos, magos negros, seguidores, aqui a gente já está falando de espíritos que entram diretamente como agentes de processos obsessivos. Vampiros de energia, não é só enquanto encarnado que a gente sofre ação vampirizadora ou de obsessão. Também há obsessão de desencarnado para desencarnado. Todos esses espíritos nesse caldeirão do plano astral. Muitos trabalhadores do bem, já falamos, orientadores espirituais. Médicos, psicólogos, socorristas, enfermeiros, cientistas, pesquisadores, gente do bem trabalhando, auxiliando no processo evolutivo de todos nós outros, no processo de limpeza extrafísica. Cidades, escolas, hospitais, igrejas, sistemas de transporte, produção de alimentos, sim, dependendo de quão próximo à crosta da Terra nós estamos, ou estes locais no plano astral estão, nós temos necessidade de hospital, de escola, de uma moradia mais ou menos física, para que eu me situe. E aí sim, no processo evolutivo, em ascensão em direção ao plano espiritual, em que eu me desconecte das relações com a matéria, eu não preciso mais destes suportes. Formas de pensamento, estrutura psicofísica. Nós falamos de forma de pensamento. Meu pensamento cria absolutamente tudo. E o pensamento dá forma a absolutamente tudo. Então há espíritos com um teor psicofísico e de força energética extremamente grande, capaz de criar formas com utilização em processo obsessivo, em manipulação energética. Criam ciclones humanos para manipulação de uma pessoa encarnada ou até desencarnada de longe, monitorando como se fosse um controle remoto, com exatamente a mesma cópia, e são formas de pensamento, cópias da estrutura psicofísica, para que haja essa manipulação. E aí nós precisamos aprender a identificar, é um espírito, é um corpo astral, um perispírito, ou é uma forma de pensamento, um clone que foi criado para um devido fim. Corpos astrais de animais. Os corpos astrais dos animais também são vistos no plano astral, porque nós, em geral, com os animais, a gente não vai entrar nesse mérito, o processo é um pouquinho diferente. Os animais desencarnam, para todos nós, de acordo com a quantidade de fluido vital, quando nós desencarnamos,
É possível que haja um resquício, então há um tempo de desligamento, de manipulação destes resquícios energéticos, né, da desconexão com o corpo físico que permanece na Terra para ser reciclado. Então, os corpos astrais são vistos, mas de maneira muito rápida, né, porque os animais reencarnam de maneira, num processo extremamente veloz, a não ser quando nós imantamos com muito amor o pensamento de lembrança, eles permanecem com o corpo astral ainda no plano astral. Mas é possível ver os corpos astrais dos animais. Artificiais, falamos um pouquinho de clones, bactérias, vírus, que são criados no plano astral também para devidos fins, para implantação aqui na Terra, causando um alvoroço, a ciência sempre correndo atrás, e a medicina principalmente, de resolução a título de cura física, para o que causam as bactérias, os vírus. Então são os chamados artificiais, porque eu crio artificialmente clones, bactérias e vírus para ataque individual, ataque em massa, ataque coletivo. Espíritos da natureza, nós iremos estudar os espíritos da natureza um pouco mais para frente, mas são os espíritos que são coordenados pelas vibrações maiores, pelas vibrações responsáveis pela manutenção, equilíbrio da natureza, relacionados ao fogo, a terra, a água e o ar, e os seus devidos elementais, que não são espíritos humanos, eles estão estagiando, assim como nós estagiamos no reino mineral, vegetal, animal, e agora estamos no reino humano. Estes espíritos concorrem na natureza a este processo evolutivo, irão passar por esse processo evolutivo, também estão no plano astral, auxiliando na limpeza, na cura dos corpos espirituais, na limpeza dos ambientes. O trabalho da apometria, eles são essenciais, eles são coordenados por espíritos que trabalham nas vibrações de amor, nas suas escalas evolutivas. E os elementais astrais, são elementais que são criados também pelos nossos pensamentos. Nós damos formas a elementos, a criaturas, de maneira, obviamente, artificial. Elas têm um período de vida, de duração e uma ação de acordo com a potência da minha vontade, por exemplo, e do meu pensamento. Plano astral inferior ou umbral inferior, onde estão localizadas as cavernas, os antros, as cidades plasmadas pelo pensamento dos grandes magos negros, dos cientistas das sombras, dos manipuladores em potencial da energia para fins escusos. São consciências que eu digo são espíritos voltados para o mal. Esses locais ficam geralmente na crosta da terra, junto ao magma, ou no fundo dos oceanos, e é de lá que estas mentes acabam comandando e manipulando muitos outros espíritos, vampiros, os seus subordinados, na manipulação de tantos outros espíritos, na manipulação dos seus processos obsessivos. E é importante saber que nós, no trabalho da apometria, somos levados algumas vezes ao plano astral inferior, ao umbral inferior, embora muito raramente nestas regiões. Os próprios espíritos nos impedem, dado o nosso grau evolutivo, a nossa não força psíquica, emocional e vibracional para entrar em contato com esses espíritos nestes locais.
Obviamente, os espíritos, os guardiões, os espíritos mais evoluídos, com mais força vibracional, emocional, fazem os seus postos de socorro também nestes locais, em todos os locais do planeta. Todo o planeta é abençoado na sua atmosfera, na sua psicosfera energética, na conexão dos seus planos, por estes postos de socorro, por estes amigos, recolhendo, amparando e auxiliando espíritos que não mais querem fazer parte destas cavernas, destes antros e trabalhar ou se conectar a esses espíritos, esses magos negros, esses espíritos manipuladores. Nós contamos com a ação contínua de equipes socorristas, sejam elas desencarnadas ou encarnadas. Então, para que fique claro o nosso entendimento, plano astral não é o plano espiritual. O plano espiritual está além do plano astral, é um plano mais elevado. O plano astral é o umbral. De acordo com as escalas que há no plano astral, nós podemos dimensioná-lo como plano astral inferior ou umbral inferior. Plano astral sendo o umbral, nós estamos no umbral, somos banhados pela luz do sol, e umbral superior, já na sua quase conexão com o plano espiritual. É importante sempre, meus amigos, que nós estudemos, e estudemos em paralelo, para que a gente possa cada vez mais conhecer a realidade dos planos em que vivemos, dos planos com os quais lidamos. Principalmente no trabalho da apometria ou no trabalho de uma casa espírita, um centro umbandista. É extremamente importante nós termos cada vez mais a ciência daquilo que somos, como somos, porque é desta maneira que nós nos encontraremos no plano astral ou no umbral quando nós desencarnarmos. Um grande abraço, até breve.